Glória a Deus. Saúdo os irmãos com a paz do Senhor. Evangelista Emerson, a paz do Senhor. Um prazer podermos estar mais uma vez aqui na casa do Senhor para meditarmos na palavra de Deus. Gostaria de convidar você, meu amigo, que está agora sintonizando com a gente, nos assistindo aí na sua casa, no seu celular, ou no seu serviço, Deus te abençoe. Esses dias eu fiquei sabendo, eu fiquei muito alegre, o irmão Emerson, meu cunhado, comentou que eles nos assistiram de madrugada. Isso é bom. Estava lá no momento de folga, lá na roça, e nos assistiram, nossa live, nosso culto. Então vai o nosso abraço a você, meu amigo, meu irmão, que está talvez trabalhando no seu momento aí de descanso, está meditando a palavra de Deus, ouvindo o louvor. Deus te abençoe, viu? Continue com a gente. Vamos ficar de pé, nós darmos início com uma oração. Já de início, gostaria de falar sobre o nosso pastor presidente. Hoje não estará conosco, por motivo de força maior, mas vai o nosso abraço para ele, está nos assistindo agora, em nome de Jesus. Bom, Hermes, por favor, faça a oração de início. Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Sim, Jesus. segundo a tua bondade e Glória misericórdia, a Deus, Senhor, aleluia. aqui estamos Sim, Jesus. para estudar a tua palavra. Glória Senhor. a Deus. Nos traga, Senhor, a revelação da tua Louvado palavra seja pelo teu Deus, Espírito aleluia. Santo, que nós possamos ser Glória a iluminados, Deus. ó Pai, Sim, Jesus. por esta graça. O Aleluia, Senhor abençoa Pai. todos aqueles que estão nos Glória a assistindo, ó Deus, Pai. aleluia. Senhor, nos dê Sim, Jesus. a orientação do teu Espírito Santo e que sejamos Aleluia, abençoados, Senhor. E Glória que a esse Deus. estudo, Senhor, venha trazer Sim. edificação para as nossas vidas, Pai. Aleluia. No nome de Jesus eu lhe peço. Amém. Glória seja a Deus. Hoje continuaremos com o nosso estudo, começado semana passada, sobre o final dos tempos, sobre arrebatamento, um estudo mais voltado ao que nós chamamos na matéria de teologia de escatologia. Estamos no capítulo 24 de Mateus. Você, meu amigo que está chegando agora, pegue sua Bíblia, por favor. Mateus, ele é o primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 24. Nós estamos estudando, começamos semana passada a partir do verso 1, e hoje já estamos no verso 10, tá bom? Verso 10 e diante, estaremos aqui conversando e meditando na palavra de Deus. Estaremos aprendendo com a palavra de Deus, porque aqui o professor é o Espírito Santo de Deus, que nos conduz à revelação da palavra do Senhor. Louvado seja Deus. Bom, Emerson, quer introduzir alguma coisa, fazer um comentário? Fica à vontade. Irmãos, saudações em Cristo Jesus, a paz do Senhor. É um motivo de grande alegria estarmos aqui mais uma vez, compartilhando esse estudo maravilhoso dos sinais, que a partir do verso 10 de Mateus 24, Paulinho? Isso. Sinais, peste, guerra, rumores de guerra, E hoje vamos dar sequência nesse estudo maravilhoso. Vai ser bênção para as nossas vidas, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então, aqui Mateus capítulo 24, o verso 10, que diz: nesse tempo muitos serão escandalizados, trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão, e surgirão muitos falsos profetas, e enganarão a muitos. Semana passada nós falamos um pouco sobre a questão de falsos profetas. E é interessante, irmãos, porque eu estava pensando nessa questão de falso profeta, porque o apóstolo Paulo, e o apóstolo São João, eles muito bateram nessa tecla,
sobre falsos profetas. O apóstolo João, nas suas epístolas, falou muito sobre isso, que a igreja tomasse cuidado, né, com os falsos profetas, falsos ensinamentos, né? E, irmãos, como que nós podemos identificar, né, um falso profeta, um falso ensinamento? Você só consegue, irmão, identificar isso se você estiver edificado e sobre-edificado na palavra de Deus. Na palavra de Deus. É interessante, eu vi uma ilustração esses dias, né? Um irmão desenhista muito bom no que ele faz. Ele fez, irmão Emerson, uma ilustração daquela passagem que Jesus fala sobre a casa que está edificada sobre a areia e a casa está edificada sobre a rocha. O terreno lá era o seguinte: ele era todo em areia, né? Para você achar a rocha, irmão Emerson, o irmão tinha que cavar fundo. Né? Então você pode falar, mas como isso, né? Como que eu vou edificar minha casa sobre a areia? Isso é tudo areia. Não. Para você achar a rocha, tinha que cavar fundo. Tinha que fazer um esforço maior, né? Aquele que não queria esforço, fazia no terreno arenoso mesmo. E quando vinha a tempestade, quando vinha o mau tempo, quando vinha as ondas, levavam a casa, levavam a construção embora, né? E a mesma coisa, irmãos, você aplica isso na sua leitura diária, né? No seu estudo da palavra de Deus. Tem que ler, né? Tem que reler, tem que ver contexto, né? Tá certo? Vocês estão aqui conosco, Mateus capítulo 24, e eu aconselho os irmãos que estão conosco, né? Procurem outras passagens, né, na Bíblia Sagrada. A passagem paralela a esse Mateus 24 é Marcos capítulo 13 e Lucas capítulo 21. Além desses, dá um pulinho lá em Daniel, profeta Daniel no Antigo Testamento. Leia Daniel, as visões de Daniel, né? Isso ajudará na sua compreensão da palavra de Deus e te fortificará para que quando venha o falso profeta, quando venha o falso ensinamento, você estiver edificado e sobre-edificado na fé da palavra de Deus. Concorda, irmão Emerson? Plenamente, evangelista Paulinho. O nosso bispo Abner, ele fala que a saúde do cristão a saúde espiritual do cristão está na pesquisa da palavra de Deus, no estudo da palavra de Deus. O salmista Davi, ele dizia assim: una o meu coração ao temor da sua palavra. Ele diz mais, como eu me fiz sábio meditando na sua palavra. Eu sempre relato aqui Atos 17, a partir do verso 11, os irmãos bereanos. Tudo que Paulo pregava, Paulo e Silas estavam pregando, eles estavam conferindo na palavra de Deus, para ver se aquilo era da forma que eles estavam pregando, se havia concordância. Então o cristão, ele precisa, é uma necessidade, ele frequentar escola bíblica dominical e os cultos de doutrina. Quer culto de libertação? Culto de doutrina e escola dominical. Campanhas são bons? É ótimo. Mas o culto de libertação é a palavra de Deus sendo pregada, fazendo a exposição da palavra de Deus. O texto que nós lemos: naquele tempo muitos ficarão escandalizados. E aqui eu faço uma observação, evangelista Paulinho. Será que o povo está se escandalizando por falta de conhecimento e ser levado a vento de qualquer doutrina? É uma pergunta que eu deixo no ar. Interessante, não é, Emerson? Porque você pensa na questão de escândalo. O próprio Jesus fala, né, ele comenta que o escândalo, ele viria, né? O escândalo, ele está aí, né?
Você olhar aí para a sua direita, para a sua esquerda, você vai se escandalizar com algum tipo de coisa, né? A gente não nem vai enumerar aqui porque não é lícito, não precisa, não é necessário, né? Tanta coisa acontece aí no mundo que escandaliza as pessoas em relação à igreja, em relação à palavra de Deus, né? Pessoas que tratam a palavra de Deus levianamente, né? Então Jesus Cristo ele fala na sua palavra de Deus que muitos serão escandalizados, né? Então a partir do momento que o homem, a mulher, não conhece a palavra de Deus, não tem um achego pessoal a Deus, ela vai se escandalizar, né? E muitas vezes, ainda vou mais, muitas vezes a pessoa que está na casa de Deus, é conhecedora da palavra de Deus, né? Mas acontece alguma coisa, né, que abala a fé dela. Isso aí nós estamos sujeitos, né? Algum tipo de tristeza, algum desencontro, talvez um amigo que trai a confiança, né? Aqui o texto vai falar: trair-se-ão uns aos outros e uns aos outros se aborrecerão, né? Mas irmão, é uma coisa que eu bato na tecla, e eu quero perguntar para você: quem foi que morreu por você? Foi Jesus Cristo, meu irmão. Então a partir do momento, irmão Emerson, que nós colocamos os nossos olhos em Cristo, na cruz de Cristo, né? Por mais machucados que estejamos, por mais tristes que estejamos, né? Nós olhamos para Jesus e vemos que o sacrifício dele foi maior, né? E ali nós encontramos forças para continuar. Sim, exatamente, Paulinho. Jesus disse, olhem para mim, eu sou o autor e o consumador da fé. Olhem para mim, porque se olhar para os outros, vocês não vão resistir. E a palavra, o estudo expositivo da palavra de Deus, ele é o antídoto. É o antídoto para esse veneno da heresia, né? Desses escândalos que vão surgir. Que Jesus disse que seria necessário, mas ai daqueles a qual o escândalo viesse, né? E nos últimos tempos nós temos visto esses escândalos se intensificando, porque Jesus já previu isso, como forma dos finais do tempo. Aí tudo isso ia intensificar, as guerras, os rumores de guerra, as pestes, os terremotos, tudo isso ia se intensificar. Então nós temos que estar alicerçado realmente na palavra de Deus. Este é o antídoto. Quer o antídoto para você vencer todo esse tipo de coisa? É a palavra de Deus, o estudo da palavra de Deus. Ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Amados irmãos, hoje há uma guerra teológica. Uma guerra teológica. Os reformadores contra os protestantes, contra os pentecostais, enfim. Meu irmão, olhando para Jesus, olhe para Jesus. O estudo que nós estamos realizando é exatamente esse, o final do tempo. Jesus dando as dicas. Olha, o fim está próximo. Não é tempo de guerrearmos entre nós, essa guerra teológica que não leva a nada, que mais causa confusão do que esclarecimento. É interessante nós comentarmos aqui, né, na questão do conhecimento da palavra de Deus, meu irmão Emerson. Eu abri aqui em Mateus capítulo 4, abra comigo aí por favor, Mateus capítulo 4, o verso 5, né, que diz: então o diabo transportou a cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropecem em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, Emerson, é interessante nós comentarmos aqui que o próprio diabo, ao tentar Jesus Cristo, ele usa a própria palavra de Deus. Ele usa a palavra de Deus. Exatamente, Paulinho. Jesus usa a palavra de Deus, está escrito.
Jesus poderia dizer para ele: olha, baixa a bola, né? Eu sou filho de Deus, eu sou ungido, eu sou o Messias. Mas Jesus disse: olha, está escrito. Palavra. Quer vencermos? O antídoto é a palavra. Glória a Deus. Aqui vamos então para o verso 12. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. É interessante, irmão Emerson, que o nosso pastor presidente Wagner, ele gosta sempre de deixar essa definição bem clara da palavra iniquidade, né? O que é a iniquidade? Quando que algo se torna uma iniquidade, né? Quando um pecado, ele é aceito como um fator moral, ele é aceito como algo normal, né? A iniquidade. E nós vemos isso muito na nossa sociedade em si, né? Coisas que há anos atrás não eram aceitas, hoje, né, o diabo ele vem aos poucos introduzindo na cultura, introduzindo na mente das pessoas, do povo em geral, né, trazendo isso como coisa normal. Não, tem que ser, não pode, agora tem lei que protege, tem isso, tem aquilo, né? Mas é pecado. A palavra de Deus afirma que é pecado, então é pecado, né? Então, aqui e por se multiplicar a iniquidade, sinal do final dos tempos, né? Fiquem atentos contra leis, né, que estão surgindo, que estão se levantando, né, grupos, né, que estão se organizando, né, contra a palavra de Deus, contra o ensino da sã doutrina. Fiquem atentos, porque por se multiplicar a iniquidade, né? Iniquidade é o pecado que vai ficando normal, que vai ficando usual, que não tem mais nada a ver, pode ser, não vamos aceitar. Não, a palavra de Deus fala que é pecado, é pecado. O profeta Isaías, se não me falha a memória, no capítulo 5, ele diz assim: essa promoção do pecado, da iniquidade, essa inversão de valores, ele diz assim: ai daquele que tem a verdade como mentira e a mentira como verdade. Ai daquele que tem o doce como amargo e o amargo como doce. Hoje é exatamente isso que nós estamos vendo, meus amados irmãos. Essa promoção daquilo que é errado, daquilo que é mal, daquilo que é profano. Olha o que o apóstolo Paulo, na sua segunda carta, onde ele escreve ao jovem Timóteo, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3, ele diz assim: sabe porém isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, e tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Olha só a orientação do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo. Tempos trabalhosos. E não é isso que nós nos deparamos com a sociedade de hoje? Homens soberbos, avarentos, altivez de espírito, sem amor, sem afeição, sem compaixão, leviano, mentiroso. É essa a sociedade que nós nos deparamos hoje. E o apóstolo Paulo: destes, afasta-te. Então é claro, é nítido essa promoção do mal, da iniquidade. O pastor Wagner sempre diz que a iniquidade, né, ela chega no seu ápice, e aí vem um projeto de lei endossando aquilo.
como se aquilo fosse verdade, como se aquilo fosse bom para a sociedade. Nós temos nos deparado nisso. Sinais dos fins do tempo. E é interessante que comentar que isso vai entrando aos poucos, né? Vai aos poucos. Você liga a sua televisão, aquilo aparece num programa de televisão, né? Num programa, num reality show, numa novela, né? E aquilo, oh, mas que história bonita, nossa, mas você viu, é uma história de amor. Cuidado, né? Por trás disso, o mal está operando, né? O mal está introduzindo na cultura, o mal está introduzindo na mente da pessoa que aquilo é normal. Não deixa, é uma história de amor, né? Não, isso aí vai contra os princípios da palavra de Deus, né? E isso é, aqui pela palavra de Deus, um sinal do final dos tempos. E aqui a parte B do verso 12, irmão Emerson: o amor de muitos esfriará, né? Esfriará. Por quê? Como nós entendemos que a parte A, na questão de iniquidade, que é o pecado evoluído, né? O amor de muitos esfriará. Por quê? Porque esses muitos, essas pessoas, eles vão se deixar envolver, né, por esses pecados, eles vão se deixar envolver por essas situações, né? Eles vão concordar com a iniquidade operante. E aí o amor de Deus vai se afastando. Eles vão se afastando do amor de Deus, se afastando da vontade do Senhor, se afastando daquilo que é bom, que a palavra de Deus diz que é bom, né? E aí, irmão, mas Paulinho, a palavra de Deus fala, o amor de Deus, o amor de muitos vai se esfriar. Não. Se você está com os olhos em Cristo, se você está voltado para a palavra de Deus, se você está em oração, buscando o Senhor, né? Se você está buscando o Senhor em oração, em clamor, se você está meditando na palavra de Deus, né? A partir do momento que você não se envolve com a iniquidade, a partir do momento que você foge da aparência do mal, como diz a palavra de Deus, né? Para nós fugirmos da aparência do mal, então o seu amor de Deus que está no seu coração não vai se esfriar. Só que se você se envolver com o pecado, com a iniquidade, aí fato, aí o seu amor, né, a graça de Deus no seu coração, infelizmente vai se esfriar. Paulinho, é interessante estarmos atentos a um detalhe. Antigamente se falava em mensagem subliminar. Aquele desenho tem uma mensagem subliminar, aquele filme tem uma mensagem subliminar. Hoje não, hoje é explícito. Hoje é explícito. E a sociedade está aceitando. E sorrateiramente está entrando dentro da igreja. Quando fala que o amor, a fé de muitos se esfriaria, tem outro texto aqui do apóstolo Paulo, na sua primeira carta também a Timóteo, o capítulo 4. Ele diz assim, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. E eu destaco esta palavra aqui, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônio, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Olha só, apostatar da fé. O que é apostatar da fé? É abandonar a verdade. É voltar. Você estava no caminho certo, no caminho correto, recebendo o alimento sadio, a palavra de Deus, e agora você desiste e começa a dar ouvido a espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Hoje nós vivemos uma geração dos cristãos mimimi.
Ô irmãos, pega a história da igreja do 4º século para trás. É chamado no período da patrística, os mártires. Tem um pregador que diz que os mártires, se eles pudessem voltar, eles diriam: foi para isso que eu morri. Foi para isso que eu sofri. Uma geração de crentes mimimi. Não suportam a sã doutrina. Os pastores têm que estar pontuando o que eles vão trazer nos seus sermãos para a igreja, porque corre o risco de alguém não concordar, ofender alguém. Irmão, a palavra de Deus não ofende, não escandaliza ninguém, irmãos. Quando ela vem dura, é porque Deus está nos corrigindo. É porque Deus quer o nosso bem. E nós, como a noiva de Cristo, nós temos que nos apresentar de forma irrepreensível, sem mancha, sem mácula. E a palavra de Deus é para isso. O salmista Davi diz: olha, que a tua vara e o teu cajado, que a tua vara possa me exortar, possa me corrigir, e que o seu cajado possa me conduzir. É para isso que serviu o cajado. A vara serve para corrigir, para bater ali na ovelhinha, e o cajado para colocá-la no caminho correto. Mas hoje os nossos pastores têm que pontuar com muito detalhe, adocicar as mensagens, porque senão ele corre o risco de perder as suas ovelhas. Glória a Deus. Aqui, irmãos, ainda continuando o nosso estudo da palavra de Deus, estamos no capítulo de Mateus, capítulo 24, tá? Estamos aqui explanando o verso 12. Você que está chegando agora, Deus te abençoe, continue com a gente, abra a sua palavra, a sua Bíblia, louvado seja Deus. Irmão Emerson, acabou de chegar uma pergunta aqui, que eu vou aproveitar. O irmão está aqui no gancho, está fresco para o irmão aqui, ó. Os irmãos que tiverem dúvidas, por favor, podem escrever aí. A gente vai tentar ao máximo ajudar os irmãos, né? Porque se nós não pudermos ajudar, o Espírito Santo vai ajudar. A gente vai dar um jeitinho aqui, a gente vai ler. Se não puder responder hoje, responde uma próxima oportunidade. A gente vai tentar ao máximo ajudar os irmãos aqui. Então, aqui a pergunta para o irmão Emerson aqui, que o irmão já está comentando sobre isso. Não, é interessante, eu não vou nem deixar continuar o assunto para não perder a linha de raciocínio. O irmão está dentro dela já. Ó, porque o apóstolo Paulo já advertia Timóteo sobre o fim dos tempos. Ele já se via vivendo o fim dos tempos? Ou que Timóteo viveria o fim dos tempos? Aqui, antes do irmão Emerson entrar com a resposta, é interessante, irmão Emerson, nós comentarmos que a igreja primitiva, né, ela já esperava Jesus Cristo para aqueles dias, né? Para aqueles dias, quando a palavra de Deus afirma, né, sobre os nossos irmãos da fé, né, da igreja primitiva, sobre eles repartirem, né, as suas propriedades ali entre si, é porque eles não viam ali muito tempo para frente, né? Não viam. Eles já esperavam Jesus para aqueles dias, para aqueles momentos. E eu acredito piamente que Paulo era um desses. Ó, Jesus Cristo falou que vai voltar, então é daqui uns dias. Bom, Emerson, por favor. Aqui, ó, pergunta aqui. Irmãos, pergunta muito boa, muito interessante. Irmãos, Martinho Lutero, ele dizia uma frase muito importante, né? Ele dizia assim: para mim há 2 dias, hoje e aquele dia, se referindo à volta de Cristo. Esta, irmão, é a esperança da igreja. Todos nós aguardamos a volta de Cristo. O apóstolo Paulo, na sua carta aos Filipenses, ele dizia assim, ó: eu anseio partir e estar com Cristo, mas eu sinto que eu preciso ficar um pouquinho mais para fortalecer a fé de vocês. É a esperança, irmãos. É a nossa esperança. Tanto é que ele diz lá, né? Olha, Timóteo, eu já estou sendo oferecido como uma aspersão de sacrifício, mas eu combati o bom combate. Eu acabei a minha carreira, eu guardei a fé. Agora o que me resta é a coroa da justiça, a qual o justo juiz dará não somente a mim, mas também àqueles
que amarem a sua vinda. A esperança de todo cristão, irmãos, é a vinda de Cristo. E os cristãos do primeiro século já tinham essa consciência de aguardar a vinda de Cristo. Né? O apóstolo Paulo, ele fala assim, tanto é que ele fala assim, na vinda de Cristo, os mortos ressuscitarão primeiro e depois nós. Depois eles já aguardavam esse momento, irmãos. E nós também temos que viver nessa mesma expectativa, nessa mesma esperança, irmãos. A vinda de Cristo, como Martinho Lutero. Para mim tem 2 dias, hoje e aquele dia. Glória a Deus, aleluia. E é interessante, irmãos, apenas mais um versículo aqui para pontuar isso aqui. João, capítulo 21, Evangelho de João, tá? Capítulo 21, o verso 20. Isso aqui é um diálogo entre o apóstolo Pedro e Jesus Cristo. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem há de te trair? E vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, o que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Glória a Deus. Olha que interessante essa conversa, esse diálogo. Pedro questiona Jesus sobre João, né? Porque diz a história secular, né, que João, o apóstolo João, ali, né, de Pedro, Tiago, João no barquinho, né, João, ele era o mais novo, o mais jovem dos discípulos, né? Tanto é que foi o que mais durou, né? Quando ele escreve o Apocalipse, ele já era velhinho, né? Mas quando ele viveu com Jesus, ele passava um pouco mais da adolescência, tinha ido no máximo aos 18 anos, né? E o que acontece? Pedro, conversando com Jesus, na cabeça de Pedro, eu imagino que é o seguinte: Jesus Cristo está subindo para o céu hoje, daqui a um tempo ele vai voltar para buscar a gente, né? Por quê? Porque ele pergunta para Jesus: Jesus, e o João, o que vai ser dele? Né? E Jesus responde para ele: o que há entre eu e João é um mistério, segue-me você, né? Interessante isso. Vamos lá para uma segunda pergunta aqui. Podemos afirmar que a apostasia, o amor esfriando, evidencia esses sinais dos fins dos tempos? Sim, com certeza, né? Porque a gente vem comentando aqui, né, sobre o versículo 12, na questão: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, né? Por quê? Porque as pessoas, o mundo, né? E eu vou além, porque aqui na questão de o amor de muitos se esfriará, se refere aos cristãos mesmo, né? Porque o amor de Deus está no coração dos cristãos. O mundo, infelizmente, jaz no maligno, né? Agora, a partir do momento que o cristão, aquele que serve a Deus, que está na casa do Senhor, ele começa, né, se envolver com a iniquidade, com o pecado, aí com certeza, né, o amor dele a Deus, a palavra do Senhor, né, vai esfriar. E esse é claramente um sinal dos fins dos tempos. Tá bom? Irmão Emerson, por favor, aqui sobre essa pergunta. Podemos afirmar que a apostasia e o amor esfriando, a evidência, são os sinais. Sim, claro. Olha que com o apóstolo Paulo, eu gosto do apóstolo Paulo, né? Vocês já perceberam, né? O apóstolo Paulo, na sua segunda carta aos Tessalonicenses, no capítulo 2, ele diz assim: Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movais facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste
o homem do pecado, filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora. Então o apóstolo Paulo deixa claro aqui, não seja enganado facilmente, o vosso entendimento não vos perturbeis, porque antes do fim do tempo virá a apostasia. Já há apostasia? Sim, claro, já há apostasia. Ela vai se intensificar? Claro. Sinais dos fins dos tempos. É claro, irmão, a palavra de Deus ela é clara. Por isso que eu friso isso aqui, irmãos. Estudo da palavra de Deus. Quando o pastor faz o convite para vir para a escola bíblica dominical, para o culto de doutrina, irmãos, esses assuntos cabem muito bem, são ensinados na nossa igreja. Amém? Temos aqui, irmão Emerson, mais uma pergunta da irmã Sandra. Irmã Sandra, paz do Senhor, Deus abençoe por estar participando conosco, né? Só que essa pergunta aqui, irmão Emerson, não vai concordar comigo. Eu vou deixar um pouquinho mais para frente. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Eu já vi. Tá, a gente vai... Eu já vi, é a Sandra com perguntas capciosas. Prima. Quarta passada foi a Adriana, né? É de família. Então, irmã Sandra, essa aqui é uma pergunta que cabe muito no assunto que nós estamos falando, só que eu vou deixar um pouquinho mais para frente, nós vamos chegar nesse tópico aqui, tá bom? Tá aqui, tá reservado aqui. 2 a gente já matou, glória a Deus. Mas essa aqui a gente vai responder daqui a pouco, tá bom? Vamos lá. Aqui o pastor nos deixou um roteiro aqui muito bom, né? Nós já comentamos sobre a questão de falsos profetas, né? Comentamos a questão de iniquidade, do amor de Deus se esfriando, né? Agora vamos lá para o versículo 13. O versículo 13, acompanha aí por favor. Você que está conosco aí, Mateus capítulo 24, você chegou agora? Glória a Deus, Deus te abençoe, continue com a gente. Mateus 24, verso 13, que diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Irmão, aqui eu gosto de pensar, né, nessa questão, que a palavra de Deus afirma que largo é o caminho que conduz à perdição, e estreito é o caminho que conduz à salvação, né? Então, perseverança, por mais apertado que seja o caminho, por mais estreito que seja o caminho, continue, né? Continue louvando a Deus, continue adorando ao Senhor, né? Continue buscando a Deus, olhando para Jesus Cristo, autor e consumador da nossa fé, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, né? Então, aqui no Marcos capítulo 13, verso 13, o evangelista Marcos, ele estende um pouquinho mais esse assunto. Ele fala o seguinte: e sereis aborrecidos por todos por amor do meu nome, mas quem perseverar até o fim, esse será salvo, né? Então, irmão, essa questão de você ser aborrecido, né, por louvar a Deus, por portar o nome de cristão, isso é uma bênção, irmão. Louve a Deus por isso, glorifique a Deus por isso, né? Não se chateie, não deixe que a sua fé seja abalada, não, né? Porque é interessante quando os discípulos ali, eles são, né, tomados pelo Espírito Santo de Deus, e eles saem para pregar o Evangelho, eles saem operando milagres no nome de Jesus Cristo, né? Ali os fariseus, eles ficam muito aborrecidos, pegam os discípulos, açoitam os discípulos. E quais são as palavras de Pedro? Eu estou alegre, aleluia, por estar apanhando no nome de Jesus Cristo. Estou alegre. Então, irmãos, nós, graças a Deus, somos abençoados por Deus por
residirmos no Brasil, temos direitos, temos aqui, louvado seja Deus, uma casa de oração grande, abençoada por Deus. Temos esse direito de portarmos nossas Bíblias, de louvarmos o nome do Senhor, né? Mas isso, irmão, a gente não sabe até quando vai. Nós não sabemos, né? Mas se chegar o dia que isso nos faltar, ainda teremos Jesus, irmão. Não é, Emerson, por favor? Dom Paulo. Evangelista Dom Paulo, com certeza a palavra diz: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a tendência é intensificar. Mas o apóstolo Pedro, já nos dias do apóstolo Pedro, ele escreve: alguns irmãos perderam a fé, perderam aquela esperança. Mas o que é feito daquelas promessas que os nossos pais, está lá em 2 Pedro, no capítulo 3, que os nossos pais, os nossos avós nos contavam, aguardando a vinda do Messias. E nada disso acontece. Eles já falavam disso, e nada disso acontece. E o apóstolo Pedro diz: olha, não ignoreis um detalhe muito importante. Deus não está condicionado ao nosso tempo. Um dia para Deus pode ser 1000 anos, e 1000 anos pode ser um dia. Mas sejam perseverantes. Aí ele conclui assim, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, em que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça. Pelo que, amados, aguardando estas coisas, procurai que deles sejais achados imaculados e irrepreensíveis em paz, e tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu, segundo a sabedoria que lhe foi dado. Amado irmão, querido amigo, essa longanimidade, essa paciência de Deus, nós temos que ver como uma fonte de salvação, da qual a nossa esperança está firmada, querendo Deus que todos se salvem. Essa é a nossa esperança. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Será salvo. É interessante, irmão Emerson. Aqui em 2 Timóteo, capítulo 4, o verso 10, a parte A, o apóstolo Paulo fala o seguinte, de um dos seus ajudantes: porque Demas me desamparou, amando o presente século. Olha que interessante. Isso aqui falando do primeiro século, hein? O primeiro século depois de Cristo. Demas me desamparou, amando o presente século. Olha que interessante. Será que nós, você, meu amigo que está nos assistindo, você, meu irmão, aqui que nós estamos amando, será que nós amamos a Deus? Será que nós amamos a palavra do Senhor? Será que nós amamos buscar a Deus? Será que nós amamos clamar ao Senhor? Será que nós amamos louvar ao Senhor? Ou nós estamos amando o presente século, trocando a palavra de Deus, trocando a presença do Senhor, trocando a casa do Senhor por prazeres deste mundo passageiro? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E a palavra de Deus, ela vai além. Jesus fala o seguinte, Jesus faz a seguinte pergunta, será que o Filho do Homem, quando vier, achará fé na terra? Olha que pergunta interessante, Fé. Onde você está depositando a sua fé? Você está depositando a sua fé no presidente? No governador? Você está depositando a sua fé na sua fama? Ou no seu dinheiro?
ou na sua posição social. Não, irmão. Não, meu amigo. Deposite a sua fé em Jesus Cristo. Deposite a sua fé na palavra de Deus, né? E persevere. Persevere lutando para que você seja salvo no final. Glórias a Deus, aleluia. Aqui o irmão evangelista Moema já comentou sobre essa questão. Apenas um versículo aqui, Lucas 21, verso 19: na vossa paciência possuir a vossa alma. Glórias seja a Deus, aleluia. Vamos comentar alguma coisa? Só Hebreus, Paulinho, Hebreus no capítulo 12, que diz assim, ó, portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olha só, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Glória a Deus, aleluia. Aqui, irmãos, caminhando aqui para o final do nosso estudo, verso 14, né? E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Glória a Deus, aleluia. É interessante, irmãos, nós meditarmos que hoje, irmão Emerson, você liga a sua televisão, né? Isso para comentar assim, mais simples possível, num horário nobre, né, como o pessoal fala aí, e tem alguém falando de Deus ali. O senhor concorda comigo? Tem alguém ali abrindo a Bíblia. Você pode chegar na sua casa aí à noite, ligar a sua televisão, vai ter alguém falando de Deus. Se você correr ali o seu controle remoto nos canais, tem pelo menos 2 ou 3 canais, né, fechados, que é 24 horas, né, a palavra de Deus sendo ministrada. Ah, mas eu não concordo. Não é questão de concordar ou não, né? A questão é o seguinte: a palavra de Deus está sendo pregada, está sendo falada, né? Mas Paulinho, tem muita igreja hoje. Tem, nossa, abriu outra igreja ali em cima. Olha, ali embaixo abriu outra igreja, né? A gente fica pensando, né? Existem os prós, existem os contras. Mas só pensando nessa questão, né, do evangelho que poderá ser pregado a todos os povos. Alguns dias atrás, uns dias atrás, fomos, né, evangelizar um bairro na parte de cima aqui de Luiz Antônio, né? E, irmão, eu glorifiquei a Deus, irmão Emerson, glorifiquei a Deus, porque a gente batia nas casas para entregar um folheto, para falar do amor de Deus, e as pessoas, não, a gente já vai ali na igreja do fulano de tal, não, a gente, eu tô frequentando lá, né? Não, eu tô lá, Então, irmão, caminha para o... É um sinal do final dos tempos. É um sinal do final dos tempos. Você vê aí o evangelho ser, né, disseminado. É lógico que existem razões e razões, motivos e motivos, né, pela qual esse evangelho é pregado, né? Então, aí, se a gente for entrar por esse caminho, também levaria a noite inteira comentando sobre isso, né? Mas apenas pensando sobre esse versículo: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Bom, Emerson, por favor. Evangelista irmão Paulo, vale salientar aqui, irmãos, que ainda existe países que vivem um governo de ditadura, onde tudo é controlado, e que ainda, por incrível que pareça, o evangelho ainda não chegou.
Eu não lembro aqui o número exato, mas é muitos países, são muitos. Tem pelo menos uma lista de 50. Sim, são muitos países mesmo que vivem um regime de ditadura e que tudo é controlado, a mídia é controlada, então há uma dificuldade muito grande. Mas tem missionários que são enviados e estão fazendo um trabalho ali, de uma certa forma se infiltrando, e a palavra está sendo levada. Então temos que estar atentos. Quando todo o evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então nós vemos que já há, uma porta se abrindo, por mais difícil que ela esteja, todas as dificuldades, muitos missionários até morrendo, dando suas vidas, mas estão tentando. E como Paulinho salientou, irmãos, todos os canais de televisão, pelo menos aqui no Brasil, você tem um programa evangélico, você tem um programa falando da palavra de Deus. Para nós aqui, o acesso é muito fácil, é muito fácil. Culto ao ar livre, temos até uma lei que nos protege, direito de ir e vir, liberdade de expressão, liberdade de culto religioso, expressar a nossa fé, isso é muito bom. E quantos não valorizam isso, Paulinho? A oportunidade de falar do amor de Cristo num culto ao ar livre. Culto ao ar livre é sempre aquele pessoalzinho ali fiel que está ali. É os mesmos que faz tudo. É os 300, os 300 gideões virou sinônimo, Muita coisa para se fazer com poucas pessoas. Mas o evangelho está sendo pregado. E Jesus deixa claro. E então virá o fim. Glória a Deus. E salientando, viu, irmãos, eu gostaria de deixar muito bem entendido, que nós aqui, nós prezamos por louvar a Deus dentro da casa do Senhor, Por favor, não vai, o Paulinho mandou ele ficar em casa para assistir o culto na televisão, pelo amor de Deus. É que agora, nesses tempos, estamos passando por uma temporada complicada, temporada difícil, não podemos nos achegar nos cultos da casa do Senhor devido à pandemia do coronavírus, do Covid-19, mas quando passar, se Deus quiser passar rápido, em nome de Jesus Cristo, teremos aqui a igreja aberta. Venha para a casa de Deus, venha buscar o Senhor, venha aprender da palavra de Deus. E agora, o irmão Emerson, acho que o nosso tempo também já está adiantado, Tá, mas nosso pastor Raquel disse que não tem um tempinho aqui ainda. Já vamos aproveitar, irmão Emerson, vamos aqui, descascar esse abacaxi aqui, irmão Emerson. Glória a Deus. Tô brincando. Pergunta da nossa querida irmã Sandra, que diz: a igreja passará pela grande tribulação ou será arrebatada antes disso? Não é, Emerson? Primo, agora você deixou eu. Nós defendemos a linha pré-tribulacionista, ou seja, nós seremos arrebatados antes da grande tribulação. Afirma a palavra de Deus que o homem iníquo, ou seja, ele se referindo ao anticristo, ele só operará após o arrebatamento da igreja do Senhor. Então, nós, à luz da palavra de Deus, acreditamos que a igreja será arrebatada antes da grande tribulação. E com o arrebatamento da igreja, será o start, o início, o ponto culminante para que se inicie o período da grande tribulação. Emerson, por favor. Evangelíssimo Paulo, quando nós, estudando a palavra de Deus, nós encontramos texto que aponta para isso, para esse evento, como nós também encontramos texto que aponta que a igreja passará pela grande tribulação.
Por exemplo, Daniel 12, Apocalipse 25 e outros textos mais. A Bíblia é clara, ela não traz uma clareza a respeito desse evento. Ela fala de um arrebatamento, ela fala de uma ressurreição na ocasião do arrebatamento e um outro arrebatamento que será, os mortos eles vão ressuscitar para o julgamento final. Mas a Bíblia não traz essa clareza se a igreja vai ou não, se será antes, aliás, o arrebatamento. Por exemplo, nós temos texto, deixa eu ler aqui um. Se nós entendemos que o arrebatamento ele virá na ocasião da segunda vinda de Cristo, então nós temos um texto aqui que faz nós refletir e pensar um pouco. Olha só o que diz o apóstolo João em Apocalipse 20, a partir do verso 4. Ele diz assim, eu vi tronos em que se assentaram aqueles que haviam sido dada autoridade para julgar. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, e não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Felizes e santos os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles durante 1000 anos. É um texto que nos faz pensar. Porque se o apóstolo Paulo ele fala, olha, de maneira nenhuma nós precederemos aqueles que estão mortos. Eles ressuscitarão primeiro na ocasião da vinda de Cristo. Agora o apóstolo João ele está trazendo aqui este texto para nós, dizendo que ele viu aquela multidão que vinha da grande tribulação e eles ressuscitaram para reinar com Cristo. E ele diz que esta é a primeira ressurreição. Peraí, quantas ressurreições há? Nós entendemos que há duas. Uma na ocasião da volta de Cristo e a outra será aquela ressurreição para o julgamento final. E ainda o texto diz bem claro, feliz aquele que não tem parte na segunda, porque na segunda ressurreição vai ser para julgamento daqueles que não aceitaram a Cristo. Então são textos que deixa a gente assim numa encruzilhada, viu, primo? Numa encruzilhada. É o que eu disse. Nós sabemos que vai haver o arrebatamento, a ressurreição na ocasião deste arrebatamento e depois uma outra ressurreição para o julgamento final. Agora, quando isso vai acontecer? João diz que viu aqueles que vieram da grande tribulação. São textos e o próprio texto que nós estamos lendo, Mateus 24, Marcos 13, Lucas 21, traz algumas informações que a gente precisa atentar com mais minúcia, com mais atenção. Porque diz assim, se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém se salvaria. Nos textos aqui, vamos dar sequência, Jesus fala, aqueles que estiverem na Judéia, não fujam para o monte, fujam para os montes. Quem estiver nos telhados de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pregar, santo. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para os que estiverem amamentando. Orem para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá grande tribulação como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Lucas 21, a partir do verso 27, diz assim,
E então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e ergam a cabeça, porque está próxima a redenção de vocês. Percebe, telespectador, os irmãos aqui presentes? Nós temos que nos atentar ao seguinte: Jesus vai voltar, essa é a promessa dele. Na ocasião da sua vinda, ele vai ressuscitar os mortos. Na ocasião, vai arrebatar a sua igreja. Agora, quando isso vai acontecer? Eu não ouso falar. Eu acredito que é antes da grande tribulação. Porque aí nós entramos, irmão Emerson, na pergunta da irmã Adriana. Irmã Adriana, a paz do Senhor. Irmã Adriana, ali em Santa Catarina, Deus te abençoe. Muito obrigado pela sua participação, sempre com perguntas muito difíceis. Deus abençoe, né? Aqui também está fresco, nós estamos comentando sobre isso aqui, muito bom, Adriana. Uma pergunta muito perspicaz, que diz: após o arrebatamento da igreja, o evangelho continuará sendo pregado? Haverá oportunidade de salvação nesse tempo? A questão do evangelho ser pregado, eu acredito, pelo entendimento da palavra de Deus, né, às vezes o que a gente vem aprendendo, que o próprio evento em si, o próprio arrebatamento em si, será tão marcante, será algo que vai parar o mundo, né? Porque as pessoas procurarão responder, né? Onde está esse povo? Para onde que foi? O que aconteceu? Né? Então isso já será uma questão muito forte a ser respondida. Aqueles que serão os desviados, né, que não subirão no arrebatamento da igreja, eles terão dentro da sua consciência, né, essa questão muito clara. Foi Jesus que veio buscar a sua igreja. Então, usando a passagem que o irmão Emerson mesmo acabou de citar, haverá oportunidade de salvação nesse tempo? Por quê? O apóstolo João, né, ele fala: vejo uma grande multidão vindo da grande tribulação. Então, acredito eu que as pessoas que aqui ficarem, os desviados, conhecedores da palavra de Deus, aqueles que hoje não aceitam a Jesus, não conhecem a Jesus, mas não o aceitam, né? Nesse período, né, eles reconhecerão a Jesus Cristo. Reconhecerão a Jesus Cristo. Só que aí haverá um preço a ser pago pela salvação, né? E o apóstolo João, ele fala: eu vejo uma grande multidão que sobe da grande tribulação. E essa multidão, segundo a palavra de Deus fala, ela clama a Deus: quando será que o meu sangue, o nosso sangue, será cobrado? Não é, Emerson? É uma questão complicada, Paulo. Então nós vamos ter vai haver três ressurreições. Aqui o apóstolo Paulo cita em 1 Tessalonicenses 4,16, essa que João viu da grande tribulação, e mais uma. Seria isso? Calma aí, vamos pontuar então. Vamos devagarzinho. Tem irmã Cássia Barros, a paz do Senhor. A irmã Cássia Barros está pedindo aqui para nós citarmos Apocalipse 3, o verso 10. Como guardaste a palavra da minha paciência
também eu te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Né? Então vamos lá. Primeira questão: arrebatamento. Jesus vem e leva a sua igreja. Os mortos ressuscitarão primeiro, e os que estiverem vivos subirão e serão transformados com um corpo de glória, e irão ao encontro de Jesus para participar da grande Santa Ceia com Jesus Cristo. Enquanto isso, né, a igreja participando, né, das bodas do Cordeiro nos céus, instaurar-se-á na terra a grande tribulação. Então, como eu comentei, a questão do apóstolo João, ele fala, né, de uma multidão que sobe da grande tribulação. Irmão, pode citar esse versículo novamente, por favor? Qual que é? Aquele que o Evangelho João comenta, né? Vejo uma multidão vindo de grande tribulação. Não citou aí, por favor. Vi as almas dos que foram decapitados por causa do testemunho de Jesus e da palavra de Deus. Eles não tinham adorado a besta, nem a sua imagem, não tinham recebido a sua marca na testa nem nas mãos. Eles ressuscitaram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não voltou a viver até que se completasse os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Qual que você pediu mesmo, Paulinho? Esse aí é muito bom também. Aquele sobre que fala sobre João fala sobre as almas que sobem na grande tribulação. Mas esse é muito bom, não? As almas que sobem? Da grande tribulação. Não é no sexto, no quinto selo, não, né? Que você está falando? O irmão citou aí. Vi debaixo do altar a alma daqueles que estavam mortos. Tá? É o quinto selo. Apocalipse 6, a partir do verso 9. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz: até quando, ó soberano, santo e verdadeiro, esperará para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? Então, assim, vamos pontuando, né? Com isso aqui, lógico, irmãos, é um entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Lógico, tenho certeza que tem irmãos aí que estão nos assistindo, irmãos com outras vertentes de pensamento, com outros entendimentos teológicos. Deus abençoe. Esse aqui é um entendimento que eu tenho da palavra de Deus. Então, primeiro, Jesus Cristo vem e arrebata a sua igreja. No céu, bodas do Cordeiro. Na terra, grande tribulação. A palavra de Deus fala sobre 3 tempos e meio, onde se dará um tempo de paz, e 3 tempos e meio, onde se dará um período de grande tribulação. O irmão citou aí sobre as almas que sobem, são decapitadas, que não adoraram a besta, né? São almas que estão da grande tribulação, que não adoraram o anticristo, a besta, e foram decapitados, né? E aí passa-se esse período, esses 7 períodos de tempo, como diz a palavra de Deus. Aí agora sim, vem Jesus com a igreja, né?
com a igreja e instaura o período mileniar. Amém? Não está acompanhando? Os irmãos estão acompanhando? Estou tentando ser o mais pausado possível. Tudo bem, irmão Emerson? Tudo bem, Paulinho, deixa eu só ler aqui Daniel, livro do profeta Daniel, do capítulo 12. Naquela ocasião, Miguel, o grande príncipe que protege o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde o princípio das nações até então. Mas, naquela ocasião, o seu povo, todo aquele cujo nome está escrito no livro, será aberto. Multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha, para o desprezo eterno. Aqueles que são sábios reluzirão com fulgor no céu. E aqueles que conduzam muito a justiça serão como estrelas para todo o sempre. É interessante esse texto. Para nós entendermos, nós temos que pegar vários textos. É como o profeta Isaías disse, olha, é mandamento sobre mandamento, mandamento e mais mandamento, um pouco aqui, um pouco ali, para que nós possamos chegar, né, a um denominador comum aqui. Né? É vários textos que nos levam à compreensão de alguma coisa. Né? Que o profeta Daniel, Paulinho citou alguns versos ali também, Lucas também nos traz alguma informação, né? Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. O texto está falando do quê? Da grande tribulação, dos fins dos tempos, da grande tribulação. O que eu entendo? Quando a Bíblia fala fim, o que é fim? Paulinho, você coloca em minhas mãos a construção da sua casa. Você fala para mim, olha, constrói a minha casa, eu quero assim, assim, assim. Você vai administrar toda a minha casa. E eu vou e começo. Paulinho, está finalizado, estou a chave da sua casa. O que você entende? Que a casa está pronta. Aí você chega na casa, falta a cozinha planejada. Então, quer dizer, não foi finalizado. Não. Então nós temos que partir, sabe, dessa lógica. Quando o Cristo fala virá o fim, o que é o fim? O fim finalizou, acabou. Então se o texto está tratando de algo que está para acontecer, dos fins do tempo, esses sinais, e também dessa perseguição, dessa tribulação, por que nós deixaríamos isso fora? E outra, irmãos, a própria história da igreja. Irmão, todo cristão, ele deve, isso deveria ser obrigação, conhecer a história da igreja do 4º século para trás. Você pega ali Nero perseguiu os 5 imperadores mais cruéis da história, Nero, depois vem Domiciano, depois vem Trajano, depois vem Décio Sétimo, depois vem Diocleciano. Foi perseguição ferrenha na igreja, irmãos. A igreja, aquela igreja fiel. Por que essa igreja seria poupada? Então a história nos leva a entender isso. A própria história da igreja. As perguntas estão chegando aqui, irmão Emerson. Esse assunto do Apocalipse... E aqui nós temos um prêmio, mas foi intencionalmente isso aqui, viu, irmãos? É para a gente chegar no consenso aqui. Glória a Deus. Irmã Raquel, pastor Raquel, como está o nosso tempo? Mais uns 10 minutos a gente encerra. 10 minutinhos. Essas perguntas? Tá. Então, aqui, irmã Adriana, nessa questão sobre após o arrebatamento da igreja, o evangelho continuará sendo pregado? Haverá oportunidade de salvação nesse tempo? No meu entendimento, sim. Né? Apesar que será de um modo diferente. Né? Ou seja, você terá que entregar a sua vida. A pessoa que quiser ser salva após o arrebatamento da igreja, vai ter que entregar a vida, né, para chegar à salvação. Temos aqui, irmão Emerson, daqui a pouco eu já dou a oportunidade de réplica, viu? Vamos ficar à vontade.
Réplica e tréplica. Vejam só. Então, ó, aqui a irmã Maralina, Deus abençoe a irmã Maralina. A irmã Maralina semana passada participou bastante. Nós ficamos muito felizes por isso, irmã Maralina. Deus te abençoe, continue com a gente. Vamos lá, irmão Emerson, aqui ó. Quantos julgamentos terão depois da tribulação e o arrebatamento? Ou será somente um único julgamento para as pessoas? Essa pergunta ela é muito interessante. Ela é muito boa, Marina. Deus te abençoe, Marina. O irmão quer comentar sobre isso, irmão Emerson, por favor? Irmã Maralina, paz do Senhor. Muito boa a sua pergunta. Deixa eu vir aqui em Apocalipse 20, a partir do verso 11. Depois vi um grande trono branco, e aqueles que nele estavam sentados. A terra e o céu fugiram da sua presença, e não se encontrou lugar para eles. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono, e livros foram abertos. Outro livro foi aberto, o livro da vida. Os mortos foram julgados de acordo com o que tinham feito, segundo o que estava registrado no livro. O mar entregou os seus mortos que nele havia, e a morte e o Hades entregaram os mortos que nele havia. E cada um foi julgado de acordo com o que tinha feito. Então a morte e o Hades foram lançados no lago de fogo. O lago de fogo é a segunda morte, cujos nomes não foram encontrados no livro da vida, foram lançados no lago de fogo. Então aqui nós temos uma passagem que fala de um julgamento que nós entendemos que se completa com aquele que João diz aqui, ó, a segunda morte não tem poder sobre eles, porém serão sacerdotes de Deus em Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Então nós temos uma e depois a outra, e essa segunda ressurreição é para julgamento. E esse julgamento, ele já é para condenação eterna. É para condenação. Não tem mais chance, não. A Bíblia fala de dois tronos, né? Fala de um onde, ali em Coríntios, o apóstolo Paulo fala de um onde nós receberemos galardão, e esse aqui agora. Ok? Paulinho? Na questão, irmão Emerson, as pessoas confundem, né, os leitores da palavra de Deus, às vezes as pessoas confundem que o julgamento que haverá para os cristãos não é um julgamento, né, lá nas bodas do Cordeiro, né? A palavra de Deus afirma que as obras dos cristãos passarão por Jesus, né? E ainda que essa obra ela se perca, né, ainda assim a alma será salva, né? Então esse é um julgamento, mas é um julgamento das obras para galardão, corretamente. E existe esse outro julgamento que o irmão Emerson acabou de citar, que é lá no final, né, onde é interessante nós comentarmos que às vezes as pessoas acham que o inferno é o último lugar. Não é. A palavra de Deus afirma que será lançado no lago de fogo o inferno, o diabo, a besta e os seus anjos, né? Então o inferno não é a última fase. Ainda o inferno será lançado no lago de fogo após esse julgamento, esse último julgamento. Viu, irmãos? Não é, Emerson, por favor? Não, correto, está correto, Paulo. Glória a Deus. Agora, irmãos, a última pergunta aqui para nós encerrarmos. Nosso tempo está estourando aqui, viu, Emerson? Está estourando? Está estourando. Aqui, ó, já comentou alguma coisa sobre isso, né? Vou pedir também a opinião do nosso irmão Emerson, né? Que eu já dei a minha opinião. Ó, a irmã Adriana pergunta, mas Adriana Santa Catarina, Deus abençoe a Adriana. Ouvi falar que depois do arrebatamento da igreja, só os judeus terão direito à salvação, que para nós, gentios, só há uma chance, o arrebatamento. Isso procede? Né? Eu já dei a minha opinião, né? Eu acredito, né, que após o arrebatamento haverá salvação para todos, mas terá que ser mediante a entrega da sua própria vida. Né? Irmão Emerson, por favor.
Prima, essas perguntas capciosas. Prima, na linha que eu segui aqui, eu acho que você já tem a resposta, né? Apocalipse é um tema difícil, irmãos. Já dizia o nosso pastor que nos deu teologia, que no Apocalipse ninguém afirma nada. Eu prefiro ficar com a esperança que seremos arrebatados, que haverá a ressurreição dos mortos, outra ressurreição dos mortos para o julgamento final, e com esse texto de Lucas 21, a partir do verso 27. Quando tudo isso que nós falamos aqui, tudo, os sinais, essa tribulação, essa perseguição, tudo isso, então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Quando começarem a acontecer estas coisas, levante-se e erga a cabeça, porque estará próximo a redenção de vocês. Eu fico com esse texto. Se vai ser antes, se vai ser depois, se vai ter salvação, se não vai ter, eu sei que eu não quero ficar aqui. Eu não quero ficar aqui para saber, para ver como é que vai ser o desfecho disso. Como diz o saudoso pastor Russell Shedd, a maior autoridade no Novo Testamento que já houve aqui no Brasil, já faleceu com seus 86 anos. Ele dizia: olha, tem coisas que eu só vou saber quando eu chegar lá. Se ele, que era a maior autoridade do Novo Testamento aqui no Brasil, teve a humildade de reconhecer isso, quem sou eu? Glória a Deus. Deus abençoe mais um irmão Emerson. E eu também gostaria de citar também, né, sobre tudo que nós comentamos aqui, no capítulo mesmo, no versículo mesmo que nós, aqui Mateus 24, o verso 6, né, que diz: ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares, mas todas essas coisas são o princípio das dores. Então, irmãos, estamos caminhando, né? E fico aqui com as palavras do Emerson também. Eu quero ir para o céu. Eu quero, na hora que Jesus tocar o anjo da primeira nota da trombeta, eu quero subir. Não quero ficar aqui para conferir. E você, meu amigo, que esteve conosco por esses momentos, Jesus Cristo te ama, Jesus Cristo te chama, né? Ainda é tempo, né? Ainda é tempo aceitável de você conhecer a Cristo. Tudo aquilo que nós comentamos é um pouquinho da palavra de Deus. É um pouquinho da palavra de Deus. Estamos aqui aprendendo, estamos aqui lendo, estamos aqui estudando, né? Buscando através do Espírito Santo de Deus um entendimento melhor da palavra de Deus, né? Venha com a gente, venha buscar ao Senhor, né? Bom, Emerson, por favor, suas considerações finais. Paulo, eu só tenho a agradecer a oportunidade. Agradecer a você, vice-presidente, pastor Wagner, nosso presidente, preside esta igreja, pastora Raquel. Para mim é uma honra muito grande estarmos aqui estudando a palavra de Deus. E isso é comum, né, Paulo? Isso faz parte para a gente chegar ao entendimento, né? Só tenho a agradecer. Irmãos, uma boa noite abençoada na paz do Senhor Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Pastora Raquel, a senhora quer, por favor? Irmãos, muito obrigado. Deus os abençoe. Continue com a gente. Estamos aqui todo domingo, toda quarta-feira, enquanto for, né, enquanto nos for dada a oportunidade. Deus abençoe. Muito obrigado. Paz do Senhor, irmãos, amigos que estiveram conosco até agora. Foi uma bênção esse debate. Graças a Deus por isso. Mais uma vez, Deus usou de forma clara os irmãos aqui, os evangelistas, irmão Paulo, irmão Emerson, que nós agradecemos muito. A nossa igreja agradece pela participação de vocês, pelos esclarecimentos, a clareza.
Nós temos só aqui, eu estive acompanhando os comentários, as pessoas elogiando. E já estão preocupados se quarta-feira vai ter mais debate. Já perguntou aqui se vai ter mais debate. Eu falei assim, veremos. Eu respondi assim, veremos, né? Se há mais algo ainda nesse assunto, se nós vamos para outro tema. Deus sabe de todas as coisas. Veremos o andamento das coisas aqui. Uma irmã aqui, a Maralina, está agradecendo pela bênção que foi esse estudo, agradecendo os nossos irmãos aqui que estiveram dentro desse estudo. E a irmã Adriana Fernandes, que fez a pergunta, ela comenta assim: eu também vou na primeira, só estou perguntando para quem ficar saber o que tem que fazer. É sempre assim, ó, o meu vizinho perguntou. Alguém, sabe, mandaram perguntar, tem um amigo que quer saber. É assim, né? Sempre é um outro, né? Aí ela ainda completa, só estou preocupada com o próximo. É muito amor, né, Adri? É muito amor com o próximo, né? Mas hoje ficou muito claro para todos, né, esse assunto. Então, um pensa uma coisa, às vezes um tem uma linha, outro tem outra linha. Que tenha, o importante, irmãos, é que a gente esteja preparado. Se é para agora, se é para meio de tribulação, 7 anos depois, não fica pensando nisso não, porque você não sabe. Eu não sei se eu vou até o dia que Cristo descer nas nuvens e arrebatar a igreja. Eu não sei, pode ser que Ele venha me buscar antes. Pode ser que Ele chegue para mim antes. Então, por não saber o meu dia, a minha hora, eu tenho que estar preparado. Não tem que ficar esperando acontecer o fato, chegar os sinais. Agora eu vou começar a... Não, assim você está errado. Você tem que estar preparado já, agora. Porque você não sabe quando Jesus vem para você, né? Nós agradecemos todos os irmãos que participaram, todos os amigos que participaram. Continuem conosco. Domingo nós teremos o nosso culto, se Deus assim nos permitir. E agradeço em nome do pastor, evangelista irmão Emerson, evangelista irmão Paulo. Deus continue vos abençoando com dom de conhecimento, da sabedoria, que Deus dê graça a vocês mais e mais para estar ensinando, compartilhando conosco, né, da palavra do Senhor. Deus nos abençoe. E agora, irmãos, nós hoje, por ser quarta-feira, é a última quarta-feira da campanha dos jovens e adolescentes. Uma campanha que nós iniciamos há 7 quarta-feiras atrás, ainda não estava nessa crise. Nós abrimos uma campanha em favor dos nossos jovens e adolescentes. Hoje é o 7º dia. Então você, irmã, mãe, pai, que colocou seu filho, seu jovem, adolescente, nessa campanha, nós iremos agora fazer a oração, encerrando a campanha em favor deles. Então pedimos a vocês que estão em casa também, que se coloquem em pé, e nós vamos apresentar ao Senhor nossos jovens e nossos adolescentes. Encerramos hoje essa campanha crendo, confiando no milagre de Deus na vida dos nossos jovens e adolescentes. Que eles sejam despertados, que eles sejam avivados, que eles tenham um derramamento de graça sobre a vida deles, que eles sejam vasos poderosos na mão do Senhor e que sejam ricamente assim usados na obra do Senhor. E nós vamos apresentar agora aqui nossos jovens e nossos adolescentes. Eu peço, o evangelista irmão Emerson, faça essa oração para a gente encerrar essa campanha hoje. Senhor, meu Deus e Pai, Sim, meu Deus. diante da Tua presença, meu Pai, nós queremos encerrar, Senhor, esta campanha que fizemos em favor dos nossos adolescentes, dos nossos jovens. Ó Senhor, quantos, ó Pai, tem sido o clamor em favor, Pai, famílias, ó Pai, entregando em Tuas mãos os seus filhos, meu Pai. Ó Senhor, honra a fé de cada um, Senhor, abençoa. Ó meu Pai, ó Senhor, revele-se a eles de forma poderosa, Pai. Tenha misericórdia, trabalhe, meu Pai, trabalha. Que toda arma forjada contra a vida deles caia por terra, Senhor. Nós cremos em Ti, Senhor. A nossa confiança está em Ti. Nós servimos a Ti, Senhor. Somos testemunho dos milagres. Somos testemunho, Senhor, da transformação que o Senhor realiza na vida dos Teus filhos. Ó Pai, aviva, Senhor, essa geração, Senhor.
Aviva, meu Pai. Levante pastores, missionários, pregadores, meu Pai. Ó, Senhor, servos, meu Pai, que compreende o seu chamado de forma gloriosa. Toma nas tuas mãos, Senhor. Sim, meu Pai. Sim, Jesus. Nós te agradecemos, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. E aqui nós encerramos hoje mais um debate. Sábado nós teremos que horas? 19? 19 acabou? Então atenção, atenção, irmãos, amigos. Esse sábado, nós teremos aqui, nós vamos fazer também a live aqui da escola dominical. A aula da escola bíblica dominical. Presta atenção nisso. A escola bíblica dominical não será no domingo de manhã, como foi a semana passada. Então presta atenção, mudança. A aula da EBD, da escola dominical, será nesse sábado, às 19 horas. 19 horas estarão aqui os irmãos, os professores, para fazer essa live sobre a aula de domingo. Então esteja com a sua revista. Quem não adquiriu sua revista, procure a cooperadora irmã Maurícia, entre em contato com ela. Ela está com as revistas, procure a sua revista com ela, tá? E sábado à noite, 7 horas da noite, então a live sobre a aula da escola bíblica dominical. Amém? E domingo, o culto da família, em nome de Jesus, se assim o Senhor nos permitir. Mais alguma vez? Não. Então, nós encerramos por aqui, agradecendo a todos vocês que estiveram conosco até este momento. Deus vos abençoe e vos guarde. Assim nós encerramos essa noite, em nome de Jesus. Que todos estejam debaixo da paz de Cristo e tenham uma noite de paz. Até sábado, 19 horas, com a aula da EBD aqui, em nome de Jesus. Fiquem com Deus. Amém. Adriano.